último dia de aula. Pois é. Tem nem aquela página que tem no Facebook. Motivo de tristeza para um e alegria para outros. Mas, tudo bem. Sobre a disciplina de geografia, não é brincadeira, tá? Sobre a disciplina de geografia é o seguinte, meus queridos. Eu tenho certeza que eu já falei. É da página 348 que começa as nossas atividades. Se não me engano, são 18 questões, até a 352. No caso, são 13 questões aqui, tá certo? É ali onde se concentra o conteúdo das nossas atividades, tá certo? Página 348 a 352. Estude essas 13 questões ali, que por sinal é o final do livro, né? Esse outro caderno aqui de questões, sem fronteiras, não vai entrar, também não vai dar tempo. E essa atividade ela foi devidamente corrigida. Mas, para salvar, né? Quem possivelmente não viu a correção, vamos ver uma coisa aqui. Eu vou refazer a correção aqui também, agora com vocês ao vivo e em curso. Espera aí. 13 questões. Vamos começar. 348 livros de geografia, tá bem? Quase que a clave agora. A primeira questão, só para resumir, tá bem? Porque essa aqui já foi corrigida. A primeira questão pede para que nós falemos sobre as alternativas corretas dessas afirmativas que falam sobre a região da Antártida. E a alternativa que nós marcamos foi a letrinha B, de bola. B de bola. Na segunda questão, pede para que nós marquemos a alternativa que indica os países mais desenvolvidos da Oceania, que no caso a letra é Austrália e Nova Zelândia. Terceira questão fala a respeito do continente antártico, onde pede que nós novamente analisemos as afirmativas corretas, que são somente a 1, 2 e a 3, no caso, letra D, 3, B de dado. A quarta questão fala sobre as características geográficas da Austrália. No caso, quer que nós marquemos a alternativa falsa sobre essas características, que é a letra A. Para quem se perdeu na explicação, eu estou anotando aqui, eu vou colocar, aliás, na correção, eu vou colocar aqui no chat, tá bem? A quinta questão pede que você fale sobre a base do Brasil na Antártida, que no caso é uma base científica cujas investigações meteorológicas e oceanográficas, a alternativa B, resumindo. A sexta questão pede que falemos sobre a Antártida, as alternativas verdadeiras e falsas. No caso, a ordem foi D, F, F. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A 7. Novamente sobre a Antártida e a Oceania. Marcamos o item D. E vamos para a página 351, que fala sobre a Austrália e Nova Zelândia. E marcamos as alternativas verdadeiras, que foi a 1, 2 e 3. No caso, a letra A.
uma sequência de novo sobre... Na verdade, a descrição se refere à Austrália. Estava bem na cara. Letra C, na 9. Décima questão, novamente sobre itens verdadeiros e falsos. E a ordem dessa vez foi V, F, F, V. Décima primeira questão, também sobre itens verdadeiros e falsos na Austrália e Oceania, cuja ordem foi VVFV. Na 12ª questão, marcamos o item B de dado. B. E na 13, pedia para nós completarmos os espaços, né? E as respostas foram arquipélago. Vou tirar esse negócio aqui do meio. Arquipélago. Ilha. Sul. População. No caso, eu me enganei aqui. Sul é embaixo. Ilha, novamente. Arquipélago, ilha, população, sul, Cook, Wellington e ilha. Prontinho. Sim. Ótimo. Maravilhoso. Você vai colocar essa correção aqui no Google Sala de Aula também? Lá no Google Sala de Aula também, tá? Acabei de colocar lá. Vamos lá. Eu vou colocar a frequência na disciplina de Geografia também. Porém, eu espero que todo mundo esteja com o livro de História, tá bem? Eu vou dar a aula de História que está com conteúdo relativamente um pouquinho atrasado, já que a gente já encerrou esse conteúdo de Geografia, e basicamente nós temos essa liberdade, né? Até porque é uma aula da minha pessoa, eu não poderia dar se fosse a disciplina de outro. Por isso eu vou pedir para vocês, peguem o livro de História na página 336, certo? Onde iremos falar de um assunto bem recente, que é a crise econômica no Brasil em 2015. Crise econômica e política em 2015 no Brasil. Ok? Enquanto vocês pegam um livro de história, que eu imagino que estavam com de geografia na mão, eu vou fazer aqui a frequência. 3 de dezembro. Bora lá. Arthur está presente. Camilo não se encontra. Edson Paz também não se encontra. Henrique está presente. Alberto, Patrício, Gisele também. O João também está presente. Cadê Isabel Almeida? Isabel Almeida está. Ítalo e Joana estão presentes. João Lucas também. José Matheus não está. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia está presente. Letícia Ribeiro. Luísa Ricardo não se encontra. Cadê Dona Lívia? Também não. Maria Clara, Letícia Freitas, Maria Lúcia está presente, Natália está aqui, Sara,
pelo jeito de chamar alguém. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui presença de todos. Bom, espero que já estejam com o livro da história na mão. A gente vai explicar uma coisa que está bem recente, né? Embora eu acredite que vocês tinham uns 8, talvez 9 anos na época. Mas vamos lá. A crise política e econômica do Brasil em 2015 referente ao primeiro ano do segundo governo da presidenta Dilma Rousseff, marcado por problemas na economia, principalmente pela crise do capitalismo externo. E os problemas políticos decorrem de denúncias de corrupção. Eu coloquei sua presença aí. Tá bom? Continuando. Denúncias de corrupção que até hoje é tão discutida quanto a traição, se Capitu traiu Bentinho ou não. É uma coisa bem interpretativa. No caso, foram os problemas decorrentes das chamadas pedaladas fiscais, né? E o quadro foi se agravando com a eleição legislativa. E o Congresso brasileiro estava composto em 70% dos mandatos por bancadas ligadas a empresários, bancários, religiosos e dos agronegócios. A representação ligada aos trabalhadores e ao povo em geral foi de 30%. Daí eu pergunto, quem é maioria numérica? Maioria numérica no Brasil é composta de empresários, bancários, religiosos e o setor do agronegócio ou da população em geral? População em geral, né? Gente que não é empresário, gente que não é bancário. E olha só, apenas 30% no Congresso Nacional representava essa população. Os demais tinham interesses capitalistas. Vamos aqui para o final. Dentre os principais pontos desses problemas, nós destacamos a redução ministerial. Os antes 39 ministérios passaram a ser 31. Pulando aqui a proposta para a volta da CPMF, com a alíquota de 0,2%. A redução do imposto sobre operações financeiras, o IOF, que está voltando aí, e o IOF que está por vir virar para qualquer tipo de operação financeira, e o imposto sobre o ganho de capital progressivo, cobrado a pessoas físicas, pessoas comuns, como nós, a partir de transação de bens materiais imóveis, como casas e apartamentos. Segundo a perspectiva do governo, essas medidas econômicas, embora impopulares, também foram essenciais para o reequilíbrio econômico. Eram de caráter transitório e atingem as grandes transações, o que, de forma tímida, afetou as grandes fortunas, ou seja, os milionários e bilionários do Brasil. O ano de 2015 foi muito difícil para o governo propor as reformas necessárias para combater a crise econômica, que já dava os seus sinais. Sem o apoio do Congresso, aliás, já que o Congresso não representava a população, representava os empresários, principalmente hoje, o governo não teve a aprovação de medidas necessárias para resolver o déficit nas contas públicas e aumentar a arrecadação. Claro, porque a intenção do Congresso era justamente prejudicar, manchar mais ainda a imagem do governo Dilma Rousseff, para que pudesse dar continuidade ao seu plano, né, que veio a acontecer. Já que nós temos ali a derrota de Aécio Neves, em 2014, que era um representante, ou melhor, é um representante da direita, mas uma direita mais tímida do que essa direita que temos hoje.
Continuando. Não ficou decidido se haveria aumento de impostos ou corte nos gastos públicos, se esses cortes aconteceriam na redução do número de ministérios, na redução de investimentos em obras públicas ou na de verbas em programas sociais. Ao longo daquele ano, até o primeiro quadrimestre de 2016, o governo permanecia sem realizar mudanças importantes na economia. Tudo isso somado aos escândalos de corrupção da Petrobras, a Operação Lava Jato, indo com força total. Gerou um contexto socioeconômico negativo para a gestão de Dilma. Até abril de 2016, havia mais de 11 milhões de pessoas desempregadas no país. O principal setor atingido foi o da construção civil, o setor que mais empregou mão de obra no país até então. Em seguida, outros setores da economia tiveram que desligar seus funcionários. Foi o que aconteceu com os setores da indústria e comércio. Uma curiosidade aqui, o emprego no Brasil hoje, eu estou desatualizado, mas, segundo os políticos da época, era só tirar o PT, era só tirar Dilma Rousseff que o problema seria resolvido, né? E é porque na época tinham-se mais ou menos 11 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, os dados do IBGE apontam para 14 milhões, 14,1 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Isso foi divulgado dia 27, sexta-feira. Parece que o problema não era só tirar os representantes dos trabalhadores, né? O problema é outro. Mas vamos lá. Chega a ser engraçado. No campo político e institucional, lembrando que eu não estou dando a minha opinião, tá? Eu só estou falando fatos, dados, tá tudo aí na internet para vocês verem. No campo político e institucional, a crise foi ainda maior. As constantes denúncias de corrupção no Brasil atingiram as estruturas e puseram em dúvida vários setores da sociedade. Ainda no governo Lula, o chamado mensalão, caso de compra de votos no Congresso Nacional, levou à prisão de Marcos Valério, operador desse esquema, José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Lula, e José Genuíno, ex-deputado e militante histórico do Partido dos Trabalhadores. Outro processo de corrupção, cujas investigações ainda estão em andamento, é a Operação Lava Jato, que consiste em um conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal que visa desmontar o esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. Pelo menos 52 deputados de vários partidos como PMDB, PSDB, PP e PT estão envolvidos. Dentre estes estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e o ex-presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, do PMDB. Os casos de corrupção levaram à crise média e se organizaram com grupos considerados conservadores de direita, como os revolucionários revoltados online, né? E o famosinho MBL, aquela galerinha legal, que lideraram várias manifestações de rua. Essa galerinha legal foi com bastante ironia, né? Como as ocorridas em 12 de março e 16 de agosto de 2015, que, embora protestassem contra a corrupção, atacavam principalmente o governo de Dilma Rousseff, sendo assim manifestações anti-PT e não manifestações anti-corrupção, porque essas manifestações, por exemplo, não estavam atacando o PSDB, partido de direita, e também não estavam atacando o PMDB, partido de direita, que são os que têm mais corruptos nessa operação. Vamos para o próximo capítulo, ou melhor, parágrafo. Visando combater a corrupção, Dilma Rousseff adotou um pacote de medidas em 2015
que focou na concessão de maior liberdade à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal nas investigações. Torna crime a prática de Caixa 2, que consiste no desvio de dinheiro para financiar campanhas eleitorais com o fisco de bens que sejam fruto de ato ilegal, principalmente corruptivo, como fazer várias transações bancárias para a sua conta, sendo que essas transações são incompatíveis com o dinheiro que você ganha, e a regulamentação da lei anticorrupção. O impedimento. O impeachment de Dilma Rousseff teve início em setembro de 2015, onde foram protocolados 37 pedidos na Câmara dos Deputados para o afastamento da presidente. Em outubro daquele ano, o Tribunal de Contas da União não aprovou as contas do governo federal no ano de 2014, por ter encontrado indícios de irregularidade na emissão de créditos suplementares sem aprovação do Legislativo, conhecidos como pedaladas fiscais, que já foram esclarecidas. É mais claro, foi tudo esclarecido depois que tiraram Dilma do poder. É porque o problema era Dilma no poder. Na interpretação dos ministros do TCU, os créditos suplementares foram para maquiar as contas do governo. Mesmo o Tribunal de Contas não sendo uma instituição com poderes jurídicos para formalizar um processo contra Dilma, pois se trata de um órgão de fiscalização e consulta das contas públicas, o seu relatório foi suficiente para fortalecer a proposta de afastamento da então presidente da República. Dentre os vários pedidos de impeachment recebidos pela Câmara dos Deputados, o deputado federal, cuja reputação é ilibada, Eduardo Cunha, super inocente, que naquela época era o presidente da Câmara, né? Acolheu o pedido redigido pelo jurista Hélio Bicudo e por Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Houve incoerência no pedido de aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. A primeira delas foi que Eduardo Cunha também estava sendo investigado pela Lava Jato por ter recebido propina de empresários e foi indiciado pelo MP por manter contas bancárias na Suíça não declaradas. Pelo fato de ter mentido em depoimento na CPI da Petrobras sobre a existência dessas contas, o Conselho de Ética da Câmara abriu processo de cassação do mandato de Cunha e o seu afastamento da presidência. Só ver outra coisa aqui, se vocês falaram alguma coisa. Não, ainda bem que não. Já pensou? Olha que dia, quinta-feira. Tá bem. Continuando. Estamos na página 339, tá bem? O deputado Cunha foi acusado pelos seus opositores de manipular o Congresso. Com a ajuda de seus aliados e por ainda exercer a presidência da Câmara, Cunha conseguiu adiar por sucessivas vezes as reuniões do Conselho de Ética para evitar a cassação de seu mandato. No dia 7 de julho de 2016, Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara, mas, meses antes, o Supremo Tribunal Federal o havia afastado do cargo e suspendeu seu mandato parlamentar por tempo indeterminado. O período de análise de impeachment na Câmara foi muito conturbado, pois os deputados a favor e contra debatiam, muitas vezes, de forma agressiva, sobre como se daria tal processo. Essa disputa só foi resolvida quando o STF estabeleceu como deveria ser feita a votação. No dia 11 de abril de 2016, foi aprovado o relatório da Comissão Especial de Impeachment, recomendando a cassação do mandato de Dilma. No domingo, dia 17 de abril de 2016, 367 deputados votaram a favor do impeachment, enquanto 137 votaram contra. Foi nessa ocasião que um torturador do boicot da ditadura militar foi homenageado.
Após a votação, Dilma foi afastada da presidência. O nome desse torturador era Carlos Alberto Brilhante Ustra. Dilma foi afastada da presidência e o vice-presidente, Michel Temer, assumiu interinamente o governo. Coube ao Senado o julgamento final do afastamento definitivo. Desde o início de 2016, ocorreram várias manifestações a favor e contra o impeachment. Grupos pró-impeachment, como o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, organizaram passeatas em apoio ao afastamento da presidente e para combater a corrupção. É engraçado que esse pessoal não vem... Não, deixa pra lá. O PT e seus aliados se uniram ao movimento estudantil União Nacional dos Estudantes, a UNE, e à Central Única dos Trabalhadores, também aos sindicatos e a outros movimentos politizados contra o afastamento da presidente. Esses grupos argumentavam que o impeachment era uma manobra política para afastar Dilma do poder. No dia da votação, a sociedade brasileira acompanhou os votos dos legisladores em transmissão ao vivo da Câmara dos Deputados. Esse fato mostrou a polarização da sociedade em relação ao governo Dilma. E a polarização em relação a tudo, né? O rico querendo ficar mais rico e o pobre sem poder fazer nada, ficando mais pobre. Como a gente pode ver, por exemplo, com a lata de óleo a R$10. Também surpreendeu o país a postura de alguns parlamentares ao declararem seus votos, justificando-os em nome de familiares ou até mesmo defendendo políticos caçados por corrupção. E a maioria desses que falou pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu papagaio, pelo meu cachorro, a maioria já foi pega na corrupção também. Alguns presos pela Lava Jato, outros presos em outro esquema que a Polícia Federal já pegou também. Esse bando de pessoas de excelente reputação. Uma boa parte dos parlamentares que votaram a favor eram antigos aliados do governo Dilma, que no momento do voto mudaram de posição. O governo do Michelzinho Temer. Como que foi, né? A abertura do processo. Gente, vocês querem argumentar alguma coisa sobre esse assunto? Deixa eu ver quem está presente. Querem falar alguma coisa sobre o que é que vocês acham do impeachment? O que é que vocês acham desse processo? Né? O que é que foi esse processo? O que é que vocês acham desse processo? Eu vou perguntar, foi impeachment ou foi golpe? Foi um processo digno ou foi um golpe político? Vocês querem se abster da opinião? Enquanto vocês decidem se falam ou não, eu vou continuar a leitura. A abertura de processo para a votação no Senado em 12 de maio de 2016 afastou a presidente eleita Dilma Rousseff e, em seu lugar, assumiu o vice, o advogado paulista, membro do PMDB, atual MDB, Michel Miguel Elias Temer Lulia. Apesar do mandato então provisório, somente efetivado com o afastamento definitivo de Rousseff em 31 de agosto de 2016, ele ocupou o cargo com um discurso de austeridade econômica. Uma das primeiras medidas foi a substituição da equipe econômica do país, duramente criticada devido aos resultados negativos pela equipe chefiada pelo economista Henrique Meirelles. Com um perfil mais voltado pelo mercado financeiro, para o mercado financeiro, as medidas econômicas visavam, sobretudo, recuperar a confiança dos investidores no Brasil. O perfil político do gestor e articulador do presidente Michel Temer garantiu importantes vitórias para o projeto econômico do governo,
como o teto dos gastos públicos. Vários movimentos sociais eclodiram contra o projeto, que prevê o limite dos gastos públicos por 20 anos. E apesar das manifestações, foi aprovado, ou seja, os gastos públicos foram congelados por míseros 20 anos. Foi aprovado com ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Outras medidas de mudança, como a reforma das leis trabalhistas e da Previdência, estavam na pauta prevista pela equipe econômica do novo governo. Temer sancionou em março de 2017 a lei da terceirização, que libera o trabalho terceirizado e prejudica os concursos públicos. Né? Para as centrais sindicais e os deputados da oposição, essa lei ainda é alvo de crítica, pois, segundo os opositores, essa regulamentação atenua e deixa uma enorme estabilidade quanto às relações de trabalho, além de oprimir a classe assalariada. Mas a lei é apoiada pelos empresários, é claro, é apoiada pelos empregadores, não pelos empregados, que defendem a existência de uma normatização contra a terceirização de serviço, visto que esse ato é fundamental para garantir a segurança jurídica deles e dos trabalhadores, além de facilitar as contratações e gerar mais empregos. Só um momento. No início do ano de 2017, uma parte da Lava Jato, chamada Cui Bono, quem lucrou, em latim, investigou o recebimento de propina para o ex-deputado Eduardo Cunha e o então ministro-chefe da Casa Civil, Gedel Vieira Lima. A investigação apontou que ambos recebiam pagamentos indevidos para facilitar a concessão de créditos pela Caixa. A empresa JBS era uma das maiores beneficiárias do esquema. A investigação levou o presidente da empresa, Joesley Batista, a procurar o presidente Temer em 7 de março de 2017. Em uma suposta conversa gravada por 40 minutos entre Joesley e Temer, são acordados os passos para a entrega de uma mala de dinheiro como forma de barrar as investigações. No dia 24 do mesmo mês, Joesley grava um diálogo com o senador Aécio Neves, com quem também combina a entrega de pagamentos. O objetivo de Joesley era reunir provas para um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral. Bom, meus queridos, resumindo, os áudios das gravações geraram um abalo às estruturas políticas, né, duas denúncias de corrupção passiva e organização criminosa foram apresentadas pelo Ministério Público, mas elas foram barradas. Basicamente, eu vou resumir dessa maneira. Na quinta aula, a gente volta com algumas atividades sobre o tema e sobre o tema. E amanhã eu posto a correção dessas atividades. São, só 8 questões, tá? 8 questõezinhas suaves, sossegadas. Podem ir para o intervalo.